Jesus, no capítulo 16 de Mateus, disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Deus planejou a igreja, Jesus fundou a igreja e o Espírito Santo é aquele que instrui agora a igreja. Nesse sentido, a igreja é perfeita, é uma instituição perfeita, a igreja verdadeira é perfeita. Porém, a igreja é composta por pessoas imperfeitas. Isso significa que, por ser a igreja perfeita, composta por pessoas imperfeitas, a igreja sofre e continuará sofrendo por muitas dificuldades e problemas, porque as pessoas são falhas, elas são imperfeitas, e não é de se estranhar porque a igreja sofre tanto por causa de pessoas. Há pelo menos dois motivos pelos quais a igreja sofre, e a igreja murmura, e a igreja reclama. É quanto ao crescimento da igreja ou a falta desse crescimento. Se a igreja não cresce, a igreja se sente ansiosa e passa a cobrar, passa a reclamar, porque se sente como se estivesse numa condição de desvalor. Nós somos tão pequeninos, nós temos que ser grandes, porque aí nós nos sentimos valorizados e importantes na sociedade. Porém, se a igreja cresce, também ela encontra dificuldades, ela encontra problemas. A igreja grande, ela tem muitas dificuldades, e talvez a principal das dificuldades que a igreja sofre quando ela cresce muito é que ela não consegue atender todas as demandas que o crescimento traz, todas as exigências que o próprio crescimento traz. E olhando para a história da igreja primitiva, nós percebemos que essa história não é diferente da história que nós vivemos na atualidade. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 1 do livro de Atos, verso 15. Depois que Jesus deu aquela famosa recomendação aos discípulos para descerem a Jerusalém antes da sua ascensão, eles estavam no cenáculo, como diz o verso 13, em oração. No verso 15 diz que se levantou Pedro no meio dos irmãos, e aquela assembleia, aquela comunidade somava um número de 120 pessoas. Talvez este número tenha sido o número maior expressivo da comunidade dos fiéis ali na cidade de Jerusalém. Quando você sai aqui do capítulo 1 e vai para o capítulo 2, você vai descobrir que depois daquele evento do Pentecostes, em que Pedro dá um discurso aos moradores de Jerusalém e chama esses moradores ao arrependimento, diz no verso 31 que naquele momento houve um acréscimo de mais ou menos, de quase 3.000 pessoas. Então, se a igreja representava ali 120 pessoas, agora, depois desta mensagem evangelística do apóstolo Pedro e pela obra do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas foram agregadas ao Senhor, foram levadas ao batismo. Mas esse número continua crescendo, não para aí. Diz no verso 47 que a igreja que agora cresceu, viveu um dos seus melhores dias, como dizem os versos 42 ao verso 47. A igreja estava unida, alegre, tinha tudo em comum, havia comunhão. E o verso 47 diz que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. E logo depois dessa narrativa, teve aquele episódio da cura que estava na porta do templo. Pedro teve a experiência de ser usado para a cura daquele homem, e ele aproveitou o momento para pregar mais uma vez o Evangelho. Depois dessa pregação, ele foi preso, tanto ele quanto João, mas os que ouviram a palavra, como diz o verso 4 do capítulo 4, aqueles que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Antes eram 120, depois chegaram a quase 3.000. Agora, como diz o próprio texto, eles chegam a um número
próximo de 5.000 pessoas. Verso 14 do capítulo 5 de Atos diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto como mulheres, agregados ao Senhor. A igreja estava crescendo. Chegamos no capítulo 6. O primeiro verso que nós lemos já traz essa informação histórica para nós sobre a situação da igreja, o contexto daquela igreja. Verso 1 diz que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, a igreja cresceu, a igreja alcançou um número muito expressivo na cidade de Jerusalém. Alguns historiadores, inclusive, chegam a dizer que na época de Jesus, nos dias de Jesus, a cidade de Jerusalém, residia na cidade de Jerusalém algo em torno de 20 a 35 mil pessoas. Para os irmãos terem uma ideia da expressão que esta igreja já tinha alcançado naqueles dias. O número dos discípulos estava crescendo. E à medida que a igreja cresceu, algumas dificuldades surgiram como exigência desse crescimento. E a solução apresentada aqui pelo texto para este problema que a igreja passou a experimentar por causa do seu tamanho, se resumiu ou se direcionou à figura dos seus líderes, à figura dos seus oficiais. Os apóstolos tinham até ali a responsabilidade de dar o testemunho a respeito de Jesus Cristo, bem como atender às necessidades dos santos. Chegou um momento, com uma igreja tão grande como aquela, que os apóstolos estavam se sentindo numa crise, numa terrível dificuldade. Eles não estavam conseguindo mais, como antes, fazer o trabalho que lhes cabia de pregar o Evangelho e de lançar as bases daquela igreja que estava nascendo, e também já não estava conseguindo atender às necessidades dos santos. O ministério da assistência pastoral já era algo utópico para eles, eles não estavam conseguindo atender. E diante desse contexto, a proposta dos apóstolos foi então de a comunidade escolher homens com algumas qualificações. O que a igreja necessita ter diante da assembleia que se aproxima no dia 10 de novembro? Duas recomendações eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Uma delas relaciona-se, olhando para o escopo geral dos evangelhos, relaciona-se com a figura do presbítero ou do pastor. E a segunda recomendação que eu gostaria de tratar aqui, relaciona-se com a figura do diácono, que o texto mesmo trata para nós neste texto. Portanto, irmãos, peço atenção para essas duas necessidades que a igreja necessita observar antes desta eleição. Primeira necessidade, primeira recomendação bíblica para a igreja. Primeira recomendação, a prioridade, a igreja precisa ter prioridade, os candidatos ao presbiterato precisam ter prioridade na palavra de Deus. Precisa ter esta prioridade. Os apóstolos, eles disseram, diante daquela imensa necessidade, no verso 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles não estavam desqualificando a assistência aos santos, eles não estavam desmerecendo a excelência de acudir àqueles que estavam passando por necessidades. Pelo contrário, eles estavam valorizando, por isso eles mesmos apresentaram uma solução para que este ministério de assistência cristã aos crentes não fosse negligenciado. Razão porque como diz aí, os helenistas estavam murmurando por causa das suas viúvas que não estavam sendo assistidas na distribuição diária. Os apóstolos aqui estão reivindicando uma prioridade que deve fazer parte daqueles que são candidatos ao presbiterato, ao pastoreio da igreja. Urgência, ela faz parte de uma necessidade temporária. Toda urgência é passageira, toda urgência é temporária, toda urgência passa. Mas aquilo que é mais importante jamais deve passar na vida de um presbítero, na vida de um pastor.
É inadmissível a um pastor ou a um presbítero não ser apegado à palavra de Deus. E essa recomendação quem dá é o próprio apóstolo Paulo em Tito, capítulo 1, verso 9. O verso 9 do capítulo 1 de Tito diz que uma das qualificações que o presbítero deve ter é que ele deve ser apegado à palavra fiel, segundo a doutrina, para ter o quê? Poder, tanto para exortar, como para responder àqueles que o contradizem. O presbítero deve ter como prioridade no seu ministério a preservação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E a igreja, ao participar da eleição, precisa estar muito atenta às qualificações que a palavra de Deus dá quanto ao presbiterato. Muitas igrejas sofrem porque no processo eleitoral não olha para a recomendação divina, não olha para a recomendação divina. Essa qualificação está presente na recomendação também de Pedro no capítulo 3. O presbítero, ele deve ser apto para o ensino. O presbítero, o pastor, deve ser apegado à palavra de Deus, porque ele tem a responsabilidade pelo ensino, pela instrução e também pela disciplina, segundo as próprias Escrituras. A recomendação aqui é que a figura do pastor, a figura do presbítero, deve priorizar a palavra. E a igreja, quando cresce, falo isso pelas tensões que eu vivo no meu próprio ministério, e também aquilo que eu observo na vida de tantos outros colegas, é que a igreja, quando ela cresce, quando a igreja desenvolve, muitas necessidades urgentes surgem. E porque é urgente, o pastor, o presbítero, sofre a tentação de deixar a palavra de Deus para atender às necessidades dos santos. E na hora de ensinar, na hora de instruir, ele não está preparado. Ele não está preparado. Ele que tem a responsabilidade pelo ensino, não se preparou adequadamente, não investigou adequadamente a palavra de Deus, não se afadigou na palavra de Deus, e agora o ensino fica comprometido. E se o ensino fica comprometido, a conduta da igreja também fica comprometida, a história da igreja também fica comprometida. E os apóstolos estão dizendo: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. A agenda do presbítero é uma necessidade importante, não é apenas urgente, é uma necessidade importante. A agenda daqueles que irão pastorear precisa ter como prioridade o ministério da palavra, de modo que ninguém possa dizer: eu não tenho condições de pastorear a igreja do Senhor por causa da minha agenda profissional. Isso não é justificativa bíblica para nós, muito menos para a palavra de Deus. É preciso que aqueles que irão ser eleitos para o pastoreio da igreja, para o ofício de presbiterato, sejam preparados, estejam conscientes que a sua agenda deverá sofrer uma alteração, se já não sofreu, colocando como prioridade o ensino da igreja, a instrução da igreja, o pastoreio da igreja, porque esta era uma prioridade dos apóstolos. Eles disseram no verso 2 que eles não gostariam, e a tradução literal aqui seria: não é da nossa vontade, não é o nosso desejo deixar o ministério da palavra. E a palavra servir aqui é a palavra diakonem, que no grego é traduzido por servir. E essa mesma palavra aparece no verso 4, dizendo: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra ministério aqui é a tradução da palavra diaconia, a mesma palavra. A diferença é que no verso 2, a palavra servir está como verbo, enquanto no verso 4 está como substantivo. Porém, o sentido da palavra é o mesmo. O serviço da palavra tem o mesmo valor e o mesmo peso do serviço assistencial aos santos.
as visitações, acudir aqueles que estão aflitos, deprimidos, enfermos. O peso é o mesmo, a importância é a mesma. A diferença é que um faz parte da ação de um grupo e o outro qualifica ou caracteriza o ministério de outro. Servir de acordo com o ministério de cada um é uma das experiências que aquela igreja teve naqueles dias. Veja, irmãos, no verso 4, como eles entendiam a prioridade do seu ministério. Aqueles pastores: nos consagraremos à oração e ao serviço da palavra. O ministério da palavra. Irmãos, como eu posso ser um pastor, como eu posso ser um presbítero na igreja do Senhor, sem uma vida consagrada à oração e ao ministério da palavra? Perceba qual a ordem que os apóstolos estão usando aqui. Eles consideravam que antes de falar à igreja, eles deveriam primeiro falar com Deus. A oração não é um protocolo eclesiástico, é um estilo de vida, baseada numa comunhão, numa intimidade, num relacionamento verdadeiro com Deus. Pastores e presbíteros devem ter as suas vidas consagradas à oração, devem aprender a falar com Deus, diante dos questionamentos, queixas, murmurações, reclamações, demandas, exigências da igreja. Presbíteros e pastores deveriam aprender a colocar os joelhos no chão e dizer: Deus, o que o Senhor tem para nós? Ao invés de reagir a todas as tensões, aprender a colocar os joelhos no chão e dizer: Deus, o que o Senhor tem para nós? Qual é a tua direção para nós? Qual é a tua vontade para nós? Como o Senhor quer nos conduzir diante dessa situação que estamos vivendo? E Deus certamente guiará aqueles que o buscam. A questão é que a agenda profissional é tão pesada e as queixas são tão emergenciais na vida da igreja, que muitas vezes deixamos de estudar a palavra, ler bons livros e gastar na semana muito tempo em oração, falando com Deus, orando pela família, orando por si, orando pela igreja, orando pelas pessoas, orando pela cidade, orando por aqueles que precisam ser salvos. E aí, se não se dedica à palavra, e aí se não se dedica à oração, o que você vai ter são pastores e presbíteros negligentes para aquilo que eles foram vocacionados por Deus. E a igreja inteira sofrerá os prejuízos. Presbíteros devem ter uma vida de oração e de apego claro, notório à palavra de Deus. Gente preparada na palavra de Deus. Não estou dizendo que deve ir para o seminário. Bom seria se todos fossem para o seminário. Mas devem ser pessoas profícuas, que estudam com afinco a palavra de Deus, para estar preparadas para responder àqueles que lhe pedem razão da esperança. Segunda recomendação, irmãos, diz respeito aos diáconos. O texto diz que a igreja deveria escolher homens, não mulheres, homens com pelo menos 3 qualificações que coincidem com as recomendações do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro nas suas cartas do Novo Testamento. Essas recomendações são as seguintes: boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais nós encarregaremos deste serviço. E aqui não é a palavra diaconia que aparece. Desta tarefa, seria uma tradução um pouco mais clara. Estes homens, os diáconos, eles deveriam ter virtudes para o oficialato e não oficialato para as virtudes. Essa é a segunda recomendação que a palavra de Deus esclarece à igreja no processo de eleição. É necessário que a igreja verifique se estas virtudes já são virtudes comprovadas antes do oficialato. Essas virtudes antecedem o oficialato. O oficialato não é para se ter essas virtudes. É por isso que muitas vezes pessoas são eleitas
E nós não observamos nessas pessoas que foram eleitas por nós, essas virtudes, que tão grandemente abençoam a vida da igreja nas suas atribuições. Porque as virtudes devem anteceder o cargo, o ofício. E a primeira virtude que a palavra de Deus nos revela diz respeito à reputação. A palavra reputação aqui é a palavra martíria. Essa palavra, ela não é antiga. Naqueles dias, os discípulos de Cristo eram levados às arenas, eram perseguidos por causa da confissão da sua fé. E eles morriam, eles eram martirizados, porque eles não negavam a sua confissão de fé. Eles não negavam o seu testemunho. E por causa disto, por causa dessa disposição de morrer por causa da fé, eles foram conhecidos como martírios. Essa palavra martíria é a palavra usada no Novo Testamento para a tradução da palavra testemunho. Boa reputação aqui é testemunho, cuja palavra é martíria. Pessoas dispostas a morrerem por uma causa, assim como Jesus teve disposição de morrer por uma causa. Os diáconos devem ter a disposição de servirem a ponto de se sacrificarem por causa, de um propósito. Não tem nada a ver com a posição social, não tem nada a ver com a formação profissional do indivíduo, não tem nada a ver com a influência da sua família na igreja, não tem nada a ver com a persuasão, a retórica desses indivíduos. Tem a ver com um testemunho que é claro, de alguém que serve a Cristo com disposição, se for necessário, até de morrer. Esta é a qualificação que os diáconos precisam ter reconhecidamente pela igreja antes do ofício. Gente cujo testemunho é conhecido como pessoas que se sacrificam pelo Evangelho, que se sacrificam pelos irmãos, que assistem os irmãos, que se abnegam por causa da necessidade dos outros. Boa reputação tem a ver com vida pública. Segunda virtude, sabedoria. E a sabedoria nada mais é que a capacidade de transformar teorias que são subjetivas em práticas que são objetivas, que são visíveis. Sabedoria tem a ver com a habilidade de relacionamento, de exercitar aquilo para o qual o indivíduo foi encarregado de fazer. Isso coincide com a recomendação neotestamentária de que o diácono, bem como o presbítero, deve ser inimigo do mal, ou seja, amigo do bem. Gente que é inimigo de contendas, pessoas que são pacificadoras, vê uma situação, um murmúrio, ao invés de chegar e incitar a murmuração, a reclamação, a queixa, a depreciação, o mau testemunho, chega e concilia, reconcilia, pacifica, pastoreia. Pessoas sábias, capazes de transformar princípios subjetivos das Sagradas Escrituras em um exercício prático, visível. Isso tem a ver com uma vida relacional. Eu saltei aqui, irmãos, a segunda qualificação, na verdade, cheios do Espírito. Isso tem a ver com uma vida pessoal, homens que são espirituais, aqueles que vão servir às mesas. Os diáconos, não somente os presbíteros, devem ser homens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de amor, guiados pelo Espírito Santo, que não estão preocupados com os cargos, não são conduzidos por desejos carnais, mas que estão tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo, que mesmo através do serviço, pessoas são profundamente alcançadas e abençoadas por Deus. O amor de Deus é revelado pela sua conduta. Pessoas são enriquecidas com a graça de Deus pelo serviço desses amados, cheios do Espírito Santo. É preciso que tenham vida pública aprovada, exemplar, conduta exemplar. É preciso que tenha vida pessoal, homens de Deus de verdade,
homens dedicados de verdade aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, homens que sejam espirituais, e também homens cuja qualidade mais visível é a sua habilidade para se relacionar com pessoas. Parece radical, mas Deus é santo, a sua igreja é santa, e as suas recomendações não poderiam ser diferentes. Suas recomendações também são santas. E se nós queremos, irmãos, ver essa igreja continuando a crescer, abençoada por Deus, nós precisamos olhar para a recomendação da palavra de Deus quanto à eleição dos seus oficiais, tanto presbíteros quanto diáconos. Quanto presbíteros quanto diáconos. Até lá temos a responsabilidade, primeiro, de investigar a palavra de Deus quanto a essas qualificações. Segundo, não nos permitir sermos persuadidos, manipulados por conversas paralelas, como numa tentativa de manipular resultados, porque nós confiamos no Senhor. Terceiro, ler o que diz o Manual Presbiteriano e a Confissão de Fé de Westminster sobre as qualificações do pastor chamado presbítero e as qualificações dos diáconos, bem como as suas atribuições na igreja do Senhor. E em quinto lugar, irmãos, devemos orar até lá para que o Senhor nos dê muita sabedoria no momento da eleição e que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar.